Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para darmos início a mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. É uma imensa alegria nos reunirmos, mesmo que seja virtualmente, para discutirmos temáticas de grande relevância e de grande aplicabilidade nos nossos dia a dia. Hoje, não menos importante, a necessidade da vida social. Quem de nós não necessita do convívio, das interações, das inter-relações com o outro para nos conhecermos melhor, para nos desenvolvermos mais no processo? Então, nós vamos nos aprofundar nesse tema, buscando observá-lo à luz da doutrina espírita. Mas antes, vamos fazer uma prece, agradecendo ao nosso Pai, ao Senhor da vida, por mais uma oportunidade de nos reunirmos com o objetivo de nos aprofundarmos no conhecimento espírita, para então colocá-lo em prática com o passar do tempo, com a nossa compreensão, em nossos hábitos e assim modificar as nossas ações e a nossa postura diante da vida. E assim pedimos aos benfeitores espirituais que nos oriente para que possamos encontrar as melhores palavras e alcançar os corações mais necessitados de entendimento e de afeto. Que assim seja. Então, muito bom. Antes de nós começarmos a discutir o tema com maior profundidade, é importante nós retomarmos alguns fundamentos da doutrina espírita, aqueles pilares que corroboram todo o material doutrinário que foi codificado por Kardec. Se nós não tivermos uma certeza absoluta desses fundamentos, a nossa postura na vida prática, a nossa postura na relação com o outro, ela vai ser diferenciada, ela vai levar a consequências diferenciadas. Então, primeiro aspecto de muita relevância quando nós discutimos qualquer assunto que esteja amparado pela codificação espírita é a nossa compreensão de Deus. Como nós compreendemos Deus? Qual que é a imagem de Deus que nos vem à mente quando nós pronunciamos esta palavra? De uma perspectiva espírita, Deus transcende toda a inteligência humana. Deus, na definição que se encontra na pergunta primeira de O Livro dos Espíritos, que Kardec tira a partícula quem, que pressupõe alguém, aquele Deus antropomórfico de antigamente, e substitui pela partícula que não pressupõe uma entidade, pressupõe algo abstrato que ainda nos falta elementos intelectuais para defini-lo. Então, de uma perspectiva espírita, Deus pode ser entendido como uma inteligência suprema. Então, se nós olharmos para as criações mais formidáveis, aquelas mais fantásticas criações humanas, tenha certeza que Deus tem a capacidade de criar coisas muito mais surpreendentes. Se as modificações que nós fazemos na matéria tangível, e daí nós temos os produtos que nós consumimos diariamente, né? Então, por exemplo, um carro que você compra, que você adquire, que você acha ele belo, você acha ele bonito, que você acha que ele tem uma grande potência e você se apega àquilo, ou não, um imóvel, uma casa de uma bela arquitetura, com um ambiente agradável, aconchegante, que tanto cativa, ou até mesmo um produto que você consome, que seja de criação humana, pense em Deus.
criando coisas muito além da inteligência humana. Então, se o homem é capaz de criar todas essas coisas que nos surpreendem, né, e muitas vezes nos escravizam, né, a gente não pode se esquecer disso, muitas vezes nos escravizam, Deus alcança patamares criativos inimagináveis para a nossa pequena inteligência humana. Então, isso daqui é um elemento importante. Então, Deus significa uma inteligência que transcende a todas as outras. Mas a gente pode ir um pouco mais além. Assim como Kardec questiona os espíritos, como que nós poderíamos definir Deus além dessa inteligência suprema? E os espíritos o dizem num axioma que é muito comum aí na Terra. Ele representa a causa primeira de todas as coisas. Então, uma discussão hoje em dia que se estabelece, principalmente no domínio científico, é a origem do universo, a origem de todos esses astros gigantescos que gravitam nesse espaço infinito. Seria de pensar que essa origem fosse casual, que essa origem fosse obra do acaso? E os espíritos respondem: a complexidade da obra pressupõe a inteligência do seu artesão, pressupõe a inteligência do seu criador. Então, esse universo infinito, que ainda conhecemos tão pouco, provavelmente é fruto da criação de uma inteligência muito mais superior que a inteligência humana. E como ainda nós não podemos compreendê-la, podemos tentar assimilá-la pelos seus atributos. Então, Kardec vai enumerar uma série de atributos que facilitam a compreensão de Deus: a onipresença, a soberana justiça, a soberana bondade, o amor infinito. Então, esses e outros atributos constituem na infinitude aquilo que nós poderíamos pensar como sendo essa inteligência. Então, a concepção de Deus na doutrina espírita está associado a essa inteligência. E as potencialidades humanas, os valores humanos elevados ao infinito. Então, Deus seria a entidade, entre aspas, que reuniria todas essas potencialidades numa escala infinita. Mas por que é importante nós compreendermos isso? Porque essa inteligência suprema não faria sentido entendê-la como algo pequeno. Mas pequeno em que sentido? Que criasse a vida humana para ser resumida do berço ao túmulo, para ser resumida do 0 aos 80 anos. Então, uma inteligência tão extraordinária criaria a complexidade do aparelho biológico, com trilhões de células que se organizam em sistemas, que se organizam em órgãos e executam atividades específicas para viverem apenas uma única vida. É verdade, de fato, que o corpo físico permanece vivo os seus, quando muito, os seus 80 anos. Porém, a essência que alimenta esse corpo físico, a essência inteligente, o princípio inteligente permanece. Então, isso é elemento importante. E aí a gente vem com o segundo pilar da doutrina espírita, a imortalidade da alma. Então, essa inteligência, ela vem de ontem e ela vai para o amanhã. Ela acumula a experiência de outras vidas e traz para esta vida a reunião de todas essas experiências. E a partir dessas experiências que ela vai possibilitar estabelecer relações
né? Relações com os outros, relações com os objetos tangíveis, relações com os conhecimentos disponíveis no mundo que reencarnamos. Então, esse acúmulo de experiências que vai se traduzir em virtudes e vícios é que vai definir a evolução, o patamar evolutivo do princípio inteligente, do espírito, como dizia Kardec com E maiúsculo, neste momento atual. Então a imortalidade da alma, ela abre um novo leque, um novo ponto de vista para a observação da vida presente. Se nós não tivermos a certeza, se nós não vivermos esta vida com a certeza da sua continuação, as nossas escolhas serão diferentes. Quando nós temos a certeza da continuidade da vida, os nossos maiores investimentos não são em coisas que podem ser percebidas pelos 5 sentidos humanos, pela visão, pelo tato, pelo paladar. Então a gente transcende a isso. Então não me importa mais o acúmulo de muitas coisas. Não me importa mais possuir pessoas. Não me importa mais o poder. Não me importa mais a satisfação dos meus desejos mais imediatos. Por quê? Porque os meus maiores investimentos devem perspectivar, devem olhar para as vidas que virão. Então, a mudança do ponto de vista é elemento fundamental para a compreensão da necessidade da vida social. Então, Deus, a imortalidade. Agora o terceiro, a reencarnação, a possibilidade de retorno, a possibilidade de repetir a experiência que não deu certo, de refazê-la, de vivê-la de um outro papel, assumindo uma outra personalidade para vivenciar outras experiências. A reencarnação, então, é esta nova possibilidade, esse retorno, esse reencontro comigo mesmo, com os meus vícios e com as minhas virtudes, com aquilo que ainda há de mal em mim. Mal no sentido de que aquilo que ainda se distancia dos princípios divinos, mas desenvolver também aquilo que já existe de bom. Isso é elemento importante. Então a reencarnação sempre me possibilita uma reestruturação, uma reorganização, sobretudo do meu psiquismo, da minha forma de ver a vida, da maneira como eu encaro o meu processo evolutivo. Então, a reencarnação é o terceiro pilar fundamental para o entendimento e a compreensão em profundidade desta temática. O quarto pilar, a pluralidade dos mundos habitados. Então, não existe vida apenas no nosso orbe terrestre. A vida, ela se expande em todos os astros que compõem o universo. Porém, a vida que se apresenta nos diferentes astros está submetida a uma hierarquia evolutiva dos espíritos que compõem esses mundos. Então, o nosso planeta Terra, planeta de provas e expiações, agrupa um contingente de espíritos que precisam ainda revisitar os seus erros, os seus equívocos, e precisam aperfeiçoar ainda mais as suas habilidades, as suas potencialidades para o bem. Essa é a proposta. Porém, existem mundos de categorias mais avançadas, em que os espíritos, já compreendendo a lei divina de uma maneira mais aprofundada, colaboram com muito mais intensidade na tarefa de cocriação. Cocriação deve ser entendido da seguinte maneira:
todas as oportunidades que nós vivenciamos constantemente no dia a dia são oportunidades de reconstrução dos nossos valores. E isso daí é algo extremamente importante. Quando nós assumimos a nossa responsabilidade no papel que a vida nos apresenta naquele momento, nós estamos participando com o Criador da tarefa conjunta de evolução coletiva do orbe terrestre. Então nós temos a possibilidade de co-criar também, de apresentar as suas leis à nossa maneira, com a nossa subjetividade, com a nossa identidade. Isso é elemento extremamente importante. O quinto pilar, que fundamenta todo o processo de compreensão e organização da doutrina espírita, é a comunicabilidade com os espíritos. E foi a partir desta comunicabilidade que toda a obra kardeciana se organizou. Então, Kardec, diante de um volume gigantesco de mensagens recebidas da pátria espiritual, teve então a oportunidade de organizá-las para codificar os ensinamentos que hoje compõem a doutrina espírita. Então, Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos são os pilares que fundamentam, que edificam essa doutrina que tanto nos esclarece e nos consola. Então, a partir desta visão, nós vamos agora olhar para a necessidade da vida social. Que necessidade é essa? Porque nós temos esse ímpeto de conviver um com os outros. Da onde vem essa necessidade? Parece que nos é um movimento instintivo a busca pela interação social. Quando nós nos distanciamos desse ímpeto genuíno, com certeza estamos ou poderemos estar vivenciando agora ou no futuro uma patologia psíquica que pode se transmutar, que pode se somatizar numa patologia física. Então nós, espíritos encarnados no planeta Terra, temos a necessidade do convívio social. Porém, quando esta necessidade ela é desvirtuada de uma compreensão dos pilares que compõem a doutrina espírita, os maiores objetivos, aquilo que nos identificamos com maior intensidade na vida presente, eles começam a se ligar intensamente com o materialismo. E a doutrina espírita, assim como esclarece Kardec, ela não combate o materialismo quando ele é individual. Ela combate o materialismo quando ele é social, quando ele é divulgado como uma verdade absoluta. Então ela não combate o materialista. O materialista é aquele que tem a ideia, a convicção do materialismo. Mas quando o materialista começa a se agrupar em grandes grupos e isso começa a tomar a dimensão de uma ideia, de uma doutrina, aí sim a doutrina espírita se contrapõe fortemente, porque ela vem nos dizer que existe uma continuidade naquilo que os materialistas consideram como sendo absoluto. Existe algo além da matéria, que transcende aquilo que nós podemos perceber pelos nossos sentidos humanos.
Então a doutrina espírita tem este grande objetivo de uma perspectiva sociológica, de uma perspectiva social. Ela busca, em termos de humanidade, transformar a ideia materialista para uma ideia espiritualista. Porque a nossa verdadeira vida, ela transcende a vida material. Então, esses elementos, eles são extremamente importantes na discussão. Mas se nós continuarmos, a gente se depara inicialmente com a questão 766 do Livro dos Espíritos. Nesta questão, Kardec faz um questionamento muito importante. A vida social é natural? Ou seja, faz parte da natureza humana conviver em sociedade? Olha a resposta dos benfeitores espirituais. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, olha que interessante a resposta de Kardec. Deus fez o homem para a vida em sociedade. Então, se nós olharmos o próprio aparelho fonético, nós vamos perceber que nós temos essa aparelhagem justamente para interagir com as pessoas. Então, a construção da linguagem, a construção da simbologia, a internalização dessa simbologia com o passar do tempo, é uma construção que foi possível na sociedade, na interação com os outros. Se nós olharmos hoje, vivemos um momento de pandemia. Isso não é novidade para ninguém. Se nós olharmos para a ciência, sobretudo para a medicina, nós vamos perceber que existe uma ação conjunta dos países para se encontrar uma vacina para o Covid-19. Perceba, a ação coletiva impulsiona o desenvolvimento científico. Porque um resultado que eu obtenho aqui no Brasil, ele pode ser importante na Inglaterra. Um resultado que eu obtenho na China pode ser importante para os Estados Unidos. E melhor, aquele que chegar primeiro na vacina irá distribuir essa vacina a nível mundial. Então, a ação conjunta permite um avanço mais intenso do desenvolvimento científico. E do ponto de vista moral, basta nós lembrarmos da nossa família. É fácil viver em família? É fácil convivermos com aqueles que Deus nos presenteou para viver no mesmo lar, na mesma casa, embaixo do mesmo teto? Não. Há muitos desafios, muitas dificuldades. Então, a pandemia, ela fez uma provocação interessante nessa discussão que nós estamos estabelecendo. Provocação em que aspecto? Ela confrontou o ser humano que estava tão acostumado a viver em sociedade, porém distante daquele ou daqueles que lhe são mais próximos, os seus familiares, que por conta desse isolamento social imposto por esse vírus, fomos obrigados a conviver com mais intensidade com os membros que constituem a nossa família. Se nós ampliarmos um pouco a visão, qual o significado dessa experiência? É claro que essa experiência, de uma perspectiva social, né, o objetivo dela, logicamente, é o isolamento físico. Porém, o isolamento comunicativo
ele permanece. Tanto é verdade que nós permanecemos em contato socialmente pelas redes virtuais com as pessoas que nós queremos bem, ou até mesmo nas nossas atividades profissionais. Esse processo continua. Porém, o que é novo nesse processo é essa ida para o ambiente familiar com mais intensidade. Com mais intensidade. Emmanuel tem a oportunidade de dizer, na obra Pensamento e Vida, que a família representa o burilamento do espírito. É na família que o espírito vai encontrar os elementos necessários para se autoconhecer-se e para se auto-melhorar-se. Então, as ferramentas de transformação moral, elas estão presentes na família. Então, as ferramentas de transformação moral estão presentes na família. De que maneira? De que maneira? Então, basta nós fazermos um exercício bem simples. Bem simples. Faça uma lista, né? Lembra de todos os membros da sua família, coloca o nome numa folha e elenca, né? Faça uma lista com todas as virtudes e com todos os defeitos de todos os membros. Aí você pega essas virtudes, coloca todas numa coluna. Você pega esses defeitos e coloca todos numa coluna. E aí você compara com as suas virtudes e com os seus defeitos. Você vai perceber que, no mínimo, quem diz isso é o Emmanuel, 70% daquelas virtudes e 70% daqueles vícios, daqueles defeitos que ainda acumulamos, estão presentes em nós. Estão presentes em nós. Então, aquilo que mais temos dificuldades, ela é uma dificuldade coletiva do ambiente doméstico. E por que isso? Porque Deus reuniria no mesmo ambiente aqueles que apresentam dificuldades similares. Por quê? Então, a resposta desta pergunta também vem com Emmanuel. E a gente vai percebê-la de uma maneira um pouco mais aprofundada quando Emmanuel vai nos dizer a respeito das sintonias mentais. Então, nós vamos discutir isso mais para frente. Então, retomando agora o conceito, a vida social é fundamental, é elemento insubstituível para o desenvolvimento espiritual do espírito. Desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Então, é na vida em sociedade, será na vida em sociedade, que nós vamos aos poucos nos reconhecendo. Nós vamos perceber os nossos momentos desafiadores, porque nós não nos conhecemos verdadeiramente. Nós mais nos desconhecemos do que nos conhecemos em profundidade. Mas será na relação com o outro, será nas conversas com os nossos amigos, com aqueles que não nos são tão afins, que nós vamos nos descobrindo. Puxa, eu achei que eu tivesse mais paciência numa situação como essa. Nossa, eu não pensei para dizer isso, desculpe. E quando a gente menos presta atenção, nós somos tomados pela raiva, pelos ciúmes, e perdemos momentos importantes que foram conquistados duramente. Então, nós ainda temos dentro de nós muitas faces. A face da alegria, a face da raiva, a face do ódio, a face da violência, a face do amor, a face de sentimentos mais nobres e a face de emoções mais primitivas. Então, será no convívio social
que nós vamos ter a oportunidade de percebê-las e exercitar o seu treinamento. O domínio dessas tendências que são impulsivas em nós. Kardec, no Livro dos Espíritos, questiona os espíritos como identificar um pensamento, uma intuição, uma sugestão que vem dos espíritos desencarnados, que vem do mundo espiritual, que não é elemento do homem. E os espíritos respondem: normalmente, aquilo que lhe vem primeiro é do homem. Aquilo que lhe vem depois é sugestão dos espíritos. Então, num momento difícil, quando você é tomado por um ciúmes de uma determinada situação, ou você é tomado por um estado colérico, você fica nervoso, ou acontece alguma coisa com você, você vai desenvolvendo sentimento de ódio. Então, essas expressões imediatas diante das interações humanas são ainda os nossos defeitos, os nossos vícios, que precisam se transmutar, que precisam se transformar em virtudes. Então, esta é uma das principais finalidades da vida em sociedade, da vida em relação. Na questão 767, Kardec continua o questionamento. Então, existem espíritos encarnados, existem pessoas que vivem no isolamento. E aí Kardec questiona: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? E os benfeitores espirituais respondem: sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, exatamente o que estávamos discutindo. Buscamos a vida em sociedade por uma ação instintiva. Então, a essência divina que jaz em nós nos propulsiona para a vida em relação. Por quê? E aí, mais uma vez, vamos retomar o insigne professor Emmanuel, que nos esclarece o seguinte: a inteligência suprema que preside a todos os acontecimentos da vida humana e da vida espiritual, Deus, se manifesta de diferentes formas. Podemos didaticamente dividi-las em 3 formas. Se manifesta através do pensamento, pela intuição, se manifesta através das pessoas, das relações que nós estabelecemos com os outros, e por fim, se manifesta pelas circunstâncias da vida. Então, Deus nos auxilia no processo evolutivo pelas interações sociais. É na sociedade que Deus cria os seus algoritmos indecifráveis para nós, que nos impulsionam para o progresso, para o desenvolvimento, para o aperfeiçoamento das nossas carências. Então, é muito importante a convivência em sociedade. Toda vez que nos afastamos voluntariamente desta convivência, devemos ficar preocupados, porque nos é natural a busca pela relação. E se estamos nos distanciando desse processo, o que está acontecendo? Por que nós não queremos mais o convívio com as pessoas? Devemos examinar, até com auxílio de especialistas de uma casa espírita ou especialistas da própria medicina, um psicólogo, um psiquiatra, para avaliarmos se a nossa fuga, ela não é uma fuga da realidade que nos prejudica
a desenvolvermos as nossas habilidades sociais. Então, toda vez que nos distanciamos, devemos prestar atenção. Então, continuando a discussão, na questão 768, Kardec questiona os benfeitores espirituais a respeito do seguinte: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas um sentido pessoal ou há também uma finalidade providencial de ordem geral? É o que nós estávamos discutindo. Buscamos as relações sociais apenas por um sentimento individual ou isso pressupõe alguma determinação mais geral, uma determinação divina? O homem deve progredir, resposta dos benfeitores espirituais, mas sozinho não o pode fazer. Pessoal, isso é elemento extremamente importante. Sozinho nós não temos a condição de evoluirmos. Preste atenção nas pessoas que convivem com vocês. Preste atenção nos sinais, porque Deus fala através das pessoas. Deus comunica-se conosco através das pessoas. Lembre-se das escalas que Emmanuel nos trouxe pelo pensamento, pelas pessoas e pelas circunstâncias. Então preste atenção naquele que vive com você. Veja o que ele está lhe pedindo. Veja se ele tem fundamento. Tenha humildade. Escute o pedido, a observação, a crítica quando necessário. Claro que algumas coisas fogem da normalidade e aí devemos nos apresentarmos, mas muitas vezes são conselhos, são orientações que vão nos melhorar profundamente. Então, sozinho nós não temos condições de impulsionarmos o progresso. Precisamos da vida em relação. Precisamos da presença do outro. Porque o homem não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Então, isso é um elemento importante, pessoal. Nós, quando nos distanciamos da vida em sociedade, estamos ao mesmo tempo nos distanciando dessa inteligência suprema que orienta e governa a nossa vida. Para finalizar as nossas discussões da noite, eu trouxe também do livro Pensamento e Vida, que nós já havíamos citado no estudo, uma mensagem chamada Sociedade. E eu gostaria de lê-la para nós aprofundarmos um pouco mais a discussão. A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Lembra que falamos anteriormente daquela lista das virtudes e dos defeitos daqueles que convivem conosco no mesmo ambiente doméstico? E fizemos um questionamento: por que Deus permite, a ligação entre seres que são parecidos, que têm os mesmos defeitos, possuem virtudes similares? Por que isso? E Emmanuel nos esclarece. Antes da formação da sociedade humana, da sociedade material, existe uma sociedade de ordem espiritual. E essa sociedade de ordem espiritual, ela não se regulamenta pela origem genética, pela hereditariedade biológica,
pela consanguinidade, ela está além desses elementos biológicos. O que une os seres espiritualmente falando são as suas emissões mentais. Todos nós, quando pensamos, criamos em torno de nós imagens que possuem cor, visibilidade, cheiro, tato. Criamos em torno de nós uma psicosfera, ou seja, um campo de influência que tem as características da nossa mente. Então imagine cada espírito com o seu campo mental vivendo no mundo espiritual. Eles vão se ligar por uma relação de sintonia e afinidade, porque comulgam, porque compartilham de pensamentos que são familiares. Quando essa comulgação se estabelece, existe logicamente um planejamento reencarnatório desse viver uma experiência conjunta com seres que têm características similares. Ok, então numa mesma família, a organização dos membros que constituem essa família foi antes estabelecida numa organização de sintonia mental. Por isso os seus membros compartilham de mesmas virtudes e compartilham de defeitos similares. Porque existe correspondência fluídica, existe correspondência vibratória. Só que a nossa sociedade material, assim como a sociedade espiritual, permanece com as suas criações, com o seu campo mental. Então nós vamos encontrando pessoas na nossa vida que no momento atual nós não identificamos aonde ela se encaixa no quebra-cabeça da vida. Mas com o passar do tempo, nós vamos encontrar exatamente a localização de onde aquela pecinha realmente se encaixava na nossa existência. Então, todas as relações que nós estabelecemos, todos os processos provacionais, todos os processos expiatórios, todos os processos de justiça com base na lei divina, eles se estabelecem primeiro, seguindo logicamente a lei de ação e reação em nível mental. Em nível mental. Então as criaturas se ligam mentalmente primeiro. O encontro físico é uma consequência da correspondência da sintonia mental que foi estabelecida. Então, por isso, Emmanuel compara a sociedade humana como uma imensa floresta, aonde tem inúmeras criações diferentes. É uma variedade, é uma multiplicidade de formas, pensamentos, que compõem determinadas sociedades e determinados grupos. Continuando, Emmanuel ainda nos esclarece que o lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos que o povoam. Entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados, berço, túmulo, que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Olha que interessante. Olha que discussão extremamente importante que Emmanuel nos traz.
Então, a organização familiar é uma organização também de frequências vibratórias, onde os seus membros comungam dos mesmos pensamentos, ou pensamentos similares. Porém, será nesta breve existência que, a partir das nossas criações, que vão se tornar em pensamentos, que vão se materializar em hábitos, em comportamentos, que vão definir as diretrizes do nosso processo evolutivo. Então, a responsabilidade daquilo que pensamos é muito maior do que nós imaginamos. Todo acerto e todo erro nasce de um pensamento, vem de uma ideia. Porém, apenas a vontade, e aí a vontade é elemento fundamental, porque é a vontade, a força motriz, é aquela que escolhe entre o pensamento A, B, C ou D, ao qual nós vamos escolher realizá-lo. Por isso, se a vontade estiver distanciada dos princípios da imortalidade, dos princípios de uma compreensão mais consciente, mais profunda da divindade, as nossas escolhas serão escolhas muito mais imediatas, escolhas voltadas à satisfação dos nossos desejos nesta vida. E por isso, a doutrina espírita, como sempre, nos chama mais uma vez para a seguinte reflexão. Nós não somos o que somos hoje. Nós estamos o que estamos hoje. Eu estou hoje, André, vivendo numa família, assumindo determinadas responsabilidades familiares, paternas, profissionais. Porém, este André é solidário a outras experiências reencarnatórias. Então existe em mim outras faces ocultas, existem tendências que me impulsionam à repetição de comportamentos, à repetição de padrões. E como eu ainda estou muito distante de um amor mais universal, muito distante de uma caridade genuína, de uma benevolência espontânea, tenho que tomar muito cuidado com as minhas ações automáticas, com a minha forma de levar a vida pelo automatismo. Eu tenho que tomar muito cuidado, não com a rotina, porque a rotina não é algo ruim. O problema é eu fazer da rotina um evento sempre igual. Porque eu posso despertar-me hoje e ter um determinado comportamento, vivendo a partir de experiências diferentes, me impulsionando ao desenvolvimento de faculdades intelectuais, morais. Porém, se eu me acomodar na minha rotina, se eu me acomodar no meu papel social que eu ocupo nesta vida, nós repetiremos por um processo automático os comportamentos de ontem. O grande problema é que os meus eus de ontem, as minhas experiências anteriores, não me trouxeram tantas coisas boas. Eu ainda vivo uma vida no presente de dificuldades, de conflitos, assim como todas as pessoas que estão presentes no planeta Terra. Porque a característica vibratória, a grande psicosfera terráquea é uma psicosfera ainda de espíritos que estão muito arraigados às coisas materiais, aos seus desejos, às suas paixões, e eu ainda sou um. Porém, repito como repetiu Bezerra de Menezes, se ainda eu tenho em mim todas as paixões
que são comum aos homens terrenos, diferente de ontem, hoje eu me distancio delas, porque ontem eu corria na direção e no sentido delas. Hoje não. Hoje eu tenho-as, porém eu luto com elas constantemente. E é a vida em sociedade que vai me permitir identificar quais são as minhas fragilidades, quais são as minhas dificuldades. E no momento que eu me descobrir frágil, que eu possa ter lucidez espiritual, que eu possa ter discernimento para me autoanalisar-se e não repetir o comportamento de outras existências. Porque ontem eu tinha dificuldade de perdoar, mas hoje, sabendo do poder do perdão, eu vou escolher pelo perdão em detrimento do rancor, do ódio. Hoje, não mais escolho pela violência. Em detrimento da violência, vou optar pela paz. Hoje, não mais escolho pelas guerras. Eu opto novamente pela paz. Hoje, não mais pelo egoísmo contundente, mas sim pelo altruísmo que enxerga no outro um ser como eu, que tem as mesmas necessidades e as mesmas carências, que necessita do meu amparo e do meu comprometimento no auxílio constante. Então esta é a grande diferença. O aproveitamento da vida em sociedade depende do nosso entendimento dos pilares que fundamentam a doutrina espírita: Deus, a imortalidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos e a comunicabilidade com os espíritos. Se eu tiver clareza desses conceitos, a minha vida material vai ser uma vida com uma expectativa de engrandecimento, de progresso muito maior, muito mais efetiva. E eu vou poder colaborar com o Pai na obra de cocriação e participação da elevação desse orbe para uma nova categoria. Agradeço a todos pela paciência de me escutar durante esse tempo, mas foi importante as nossas discussões, as nossas reflexões. Vamos agora então fazer uma prece, agradecendo aos benfeitores espirituais por mais essa oportunidade. Que assim seja.